Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. A nossa empresa, ela lida com o direito tributário, direito societário e também com matéria contábil. E além disso, nós tratamos da legislação previdenciária e trabalhista, né? Eu gostaria de lembrar que a nossa empresa promove cursos, palestras e também nós temos um excelente sistema de assinatura. São centenas de assinantes que nós temos. Então, se houver interesse, faça contato conosco. Muito bem, nós estamos dando sequência aqui à gravação de uma série de vídeos que estão fazendo a respeito da reforma tributária. O problema da reforma tributária é que ela está indo, nós temos, não me canso de dizer que nós já temos 24 projetos no Brasil, e agora nós estamos focando um projeto interessante que foi elaborado por um instituto, né, por um órgão governamental, que é uma fundação, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em conjunto com os profissionais da Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Rio de Janeiro, né? Então, as equipes do IPEA e da OAB de Rio de Janeiro elaboraram um projeto de reforma tributária. Eu gostaria de lembrar que dos 24 projetos que nós temos, certamente os 4 mais importantes nós já estamos discutindo. E o projeto de IPEA já estamos bem no finalzinho aí, né? Relembrando, o projeto de IPEA prevê o IVA federal, com um nome diferente, né? Contribuição Federal sobre o Consumo, e prevê também o imposto seletivo, isso a nível da União. A nível dos estados, prevê um IVA estadual que vai juntar o ICMS com o ISS. E depois, como nós vimos no vídeo anterior, é possível a criação do IVP, que é o Imposto sobre Venda a Varejo, que poderia ser adotado pelos estados e também adotado pelos municípios que quiserem, né? Então, basicamente é isso. Agora, seguindo o relatório que está lá naquela obra, que inclusive já mostramos aqui, é uma obra muito interessante, está no site do IPEA. Se você quiser pegar lá e baixar, fazer o download, é gratuito, quase 280 páginas. Muito interessante. Muito bem, então vamos dar sequência no relatório, numa parte que ele diz o seguinte: outras medidas de ajustes do ICMS e do ISS no modelo IVA, nós já falamos lá atrás que o ICMS mais o ISS será juntado e vai sair o IVA estadual, né? Então, para fazer isso, nós temos algumas medidas que devem ser feitas no ICMS e no ISS. Bom, para fazer isso, a Júlia, que está ao meu lado, vai me ajudar. Oi, Júlia. Oi, pessoal. Vamos lá falar um pouco. O primeiro seria a adoção de uma base ampla de bens e serviços e do crédito financeiro. Muito bem, vejam que o relatório está dizendo que nós teríamos que ajustar bem essa história, né, para que tivesse uma base ampla de bens e serviços, né? Veja, o IVA, e nesse caso seria o IVA estadual, ele tem uma abrangência muito grande, pega tudo, tem uma base ampla em bens e serviços, inclusive no crédito financeiro, né? Esse é um ajuste que tem que ser feito na legislação do ICMS e do ISS para que isso vá parar lá no IVA estadual. Primeiro ajuste. E o segundo ajuste, Júlia? O cálculo por fora. Uma coisa que é muito importante, eu já tenho discutido muito aqui, quando se fala em IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, sempre se fala do cálculo do imposto por fora. Como por fora? Bom, quem trabalha com ICMS sabe bem como é isso, né? O ICMS, ele é calculado por dentro. Quando você compra uma mercadoria por R$1.000, o ICMS está embutido naquele 1.000, né? Ele faz parte do 1.000, então é um cálculo por dentro.
O IVA não. O IVA, a filosofia é completamente diferente. O cálculo é por fora. Então, se você compra uma mercadoria por 1.000 e o IVA fosse, por exemplo, de 20%, aí você pagaria 1.000 da mercadoria e mais 20% de 1.000, que dá R$200. A sua compra iria para 1.200. Por quê? Porque o IVA é cobrado por fora, diferentemente do ICMS e também do ISS, que é cobrado por dentro. Então, uma segunda medida, evidentemente, do ICMS e do ISS, teria que adaptar a legislação desses dois tributos para que eles naveguem bem, tranquilo, para serem incorporados no IVA estadual. Então, esta é a segunda medida. Agora nós vamos para a terceira medida. A desoneração de investimentos e exportações e a disciplina, por lei complementar, das operações de importação e interestaduais. Muito bem, então, para fazer essa adaptação, será necessário pegar a legislação atual do ICMS, pegar a legislação atual do ISS e fazer essa adaptação, né? Porque, veja bem, quando o relatório fala desoneração de investimentos, ele quer dizer, por exemplo, que se uma empresa comprar um caminhão, que é o investimento, esse investimento ele deverá ser desonerado, não deverá ter o IVA. Então, o IVA não é cobrado sobre compra de caminhão, sobre compra de caminhonete, sobre compra de equipamentos, de máquinas, né? Os investimentos, eles são isentos da cobrança do IVA, assim como, diz aí, as exportações. No ICMS, no ISS, nós já temos essa imunidade para os investimentos, mas nós temos que adaptar isso aí. E, além disso, há que haver uma disciplina por lei complementar a respeito das operações de importação e também as interestaduais. As importações são tributadas, diferentemente das exportações, que são isentas. As importações são tributadas, tem que regulamentar isso aí. E, inclusive, as operações interestaduais, que é São Paulo com Minas, São Paulo com Bahia, Bahia com Pernambuco e assim por diante. Isso tem que ser bem regulamentado na legislação por ocasião da incorporação do ICMS e o ISS no IVA estadual. Bom, e finalmente nós temos a quarta medida de ajuste desses dois tributos, que é a proibição aos regimes especiais e concessão de benefícios fiscais. A alíquota interna, escolhida por cada estado, deverá ser única. Muito bem, vejam como é interessante, né? A lei, ela, pelo menos está dito aqui, que ela vai proibir, né? Ela vai proibir que haja algum regime especial. Aliás, esses regimes especiais, diga-se de passagem, é uma praga na legislação tributária no Brasil, né? Porque o que tem de regime especial e concessão de benefícios fiscais, né, é um problema. Isso complica a legislação, torna muito frágil, fica difícil de fiscalizar, é tudo muito ruim. Então, a lei, segundo os técnicos aí do IPEA, ela já deve prever a proibição de regimes especiais e de concessão de benefícios fiscais. E aí tem um esclarecimento que está dito aí no relatório, que a alíquota interna, a alíquota dentro de cada estado, ela será determinada por cada estado, né? E deverá ser única no estado todo. Muito bem, então esses são os ajustes, segundo o relatório, que são necessários na legislação do ICMS e do ISS para que nós traslademos tudo isso para o IVA. Isso aí. Bom, abaixo disso está escrito que é necessário salientar que, com a adoção dos módulos 1 e 2,
que podem ser feitas concomitantemente, haverá somente 3 tipos de tributos: o IVA, os seletivos e o IVV, que poderiam ter a sistemática dual com repartição de regime entre a União e os estados, IVA, e estados e municípios, o IVV. Tratam-se, na verdade, de tributos idênticos. Assim, a composição de receitas da União, dos estados e dos municípios ficaria dividida conforme se vê no quadro que a gente vai ver agora. Exatamente. Então vejam que nesse parágrafo há uma descrição perfeita para deixar claro essa história de que nós temos aí o IVA federal, o IVA estadual, o IVA federal, relembrando, vai juntar PIS e COFINS, e nós temos também o imposto seletivo a nível federal. A nível estadual teremos o IVA estadual, que vai juntar o ICMS com o ISS. E posteriormente nós temos o IVV, que o IVV pode ser estadual, como pode ser municipal, vai depender da vontade política de cada ente aí. Muito bem, aqui no final desse relatório, para ficar bem claro como isso vai funcionar, ou pelo menos como funcionaria caso esse projeto venha a ser aprovado, dando exatamente a composição das receitas. Quem é responsável pelo quê, para quem vai ficar a receita e assim por diante, né? Então, nesse quadrinho que vocês têm aí, que a Júlia está mostrando, nós temos primeiro a composição, né? A competência tributária, né? Que é a implantação e a administração, e nós temos também a distribuição das receitas. Então, vamos verificar os 3 entes tributários, primeiro a União, depois os estados e depois os municípios. Bom, vamos começar devagar com a União. Vejamos o que é competência da União, né? E a Júlia vai dizer aí. Bom, a competência da União é a contribuição federal sobre o consumo, o IVA federal, o CFC, que a gente já viu aqui, e os impostos seletivos. Exatamente. Então, como nós já dizíamos anteriormente, qual é a competência da União? Bom, a competência da União é o IVA federal, que tem o nome que é Contribuição Federal sobre o Consumo. E também o imposto seletivo. Essa é a competência. Agora, qual é a receita disso em relação à União? O que fica para ela? A contribuição sobre o consumo, o IVA federal, ficaria totalmente para a União. E parte do imposto seletivo. A outra parte seria dividida entre os estados e municípios. Muito bem. Então, vejam bem. A União, ela tem o IVA federal, que é a Contribuição Federal sobre o Consumo, né? Só que ela fica inteiramente com o IVA federal, fica tudo com ela. Mas ela tem que dividir aí o seletivo, dividir com o estado e o município. Muito bem, então agora vamos deslocar nesse quadro e vamos para os estados. Qual é a competência dos estados e como se distribui a receita aí? Bom, na competência dos estados está o IVA estadual e o IVV estadual. E a distribuição de receitas ficaria parte do IVA estadual, parte dos seletivos federais e a totalidade do IVV estadual. Isso, veja como é interessante também, né? O IVA estadual, que é o resultado do somatório do ICMS com o ISS, né? E o IVV estadual. Agora diz lá, o IVA estadual, ela fica com parte. Por quê? Porque uma parte ela tem que distribuir para o município. O município não vai ter mais o ISS, então tem que receber uma parte do IVA que foi incorporado lá. Ela tem uma parte do seletivo que está vindo lá da União, né? A União cobra o seletivo e distribui uma parte para os estados. E finalmente nós temos o IVV estadual. E a totalidade do IVV estadual fica com os estados, né? Muito bem, então já vimos a União, já vimos os estados e agora vamos para o último ente aí, que são os municípios. Qual é a competência do município e o que o município vai receber de receita? A competência do município é sobre o IVV municipal, que é inteiramente dele.
Ele recebe parte do IVA estadual, né, que como meu avô já disse, pela extinção do ISS, e parte dos seletivos federais, que lembra que eu disse que a União divide metade com os estados e municípios. E a totalidade do IVV municipal, que eu já falei, é inteiramente dele. Exatamente. Então o município tem o IVV municipal, fica tudo para ele. Como nós vimos anteriormente, o IVV estadual fica tudo para o estado, o IVV municipal fica tudo para o município. Né? É a única coisa que o município vai cobrar aqui. Né? Mas ele recebe parte do IVA estadual, porque o ISS foi para lá, para o estado, e ele recebe parte do seletivo, que o seletivo está vindo lá do federal. E ele fica integralmente com o IVV municipal. Então esse quadrinho dá para entender perfeitamente qual é o desenho constitucional das receitas tributárias e sintetiza aí a ideia do IPEA. Não é mesmo, Julia? Isso aí. Bom, acabamos mais uma parte do projeto IPEA e agora eu gostaria de lembrar vocês sobre o nosso blog, reformatributária.netcpa.com.br. Lá você pode conferir mais coisas sobre a reforma tributária desse projeto e de vários outros. E o site da CPA, netcpa.com.br, e siga a gente nas nossas redes sociais, ali embaixo, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, @netcpa. Muito bem, pessoal, eu queria relembrar que nós estamos terminando a análise do projeto IPEA, talvez mais uns 3 ou 4 vídeos nós vamos liquidar, né? Tem mais alguns esclarecimentos importantes da equipe do IPEA a respeito desse projeto interessantíssimo, né? Então, eu convido vocês a assistirem os próximos vídeos para fecharmos aí o projeto do IPEA, tá? E agradeço a audiência de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, até o próximo vídeo.